A Terra Prometida. Resumo do capítulo de terça-feira, 30 de abril. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos resumos da novela. Mas eu acho que consigo o bebê para esse sacrifício. Haniel pergunta o porquê da visita e questiona se aconteceu alguma coisa grave e pergunta onde está Makir, que saiu para formar o pelotão com Salmon, e nervoso pergunta o que está acontecendo ali. Eldad fala que Haniel terá que ser forte, enquanto Josué diz que sente muito por trazer essa notícia tão triste e fala que Makir participou de confronto contra os inimigos de Jerusalém e morreu lutando. Haniel fala que não pode ser. Tirda diz que isso é uma tragédia. Salmon ampara Haniel e fala que Makir morreu com muita honra defendendo Israel. Haniel chora e sofre com a morte do filho. Enquanto isso, no palácio de Jerusalém, os reis perguntam como o grande Adonisedeque irá reagir se a resposta de Biripiram for negativa. O rei fala que vai agir com fúria e apenas as cabeças dos reis voltarão. Úrsula chega e conta que se encontrou com a taberneira, e diz ao pai que foi dizer umas verdades para a rainha da ralé e deixou bem claro que ela não tem chance com seu pai porque sua mãe está muito viva. Adonisedeque fala que isso é um problema dele. A princesa malvada enfrenta o pai e diz que não vai admitir que o pai coloque outra mulher no trono que é o lugar de sua mãe, e fala diante de todos que sua mãe continua sendo a rainha de Jerusalém. E fala que se o pai não desistir desse romance, irá se ver com ela. E sai e deixa o rei falando sozinho. Enquanto isso, no acampamento, Haniel diz que todos sabem que um guerreiro corre um grande risco e está sujeito à morte. Mas quando isso acontece com o filho é tão difícil de aceitar. Huni fala que fez questão de estar ali porque quer relatar o que aconteceu. E revela que Makir não morreu apenas lutando por Israel, e diz que Makir morreu como herói e salvou sua vida. Ele diz que foi testemunha e afirma que Makir foi corajoso e nobre. Josué diz que Haniel deve se orgulhar da bravura do filho que morreu provando ser um grande homem. Haniel fala que o filho estava mesmo diferente e mais sensato. E diz que vai ser muito difícil não ver mais Makir, mas crê que Deus vai o consolar. Samara chega em casa e conta para a mãe que ela e a desmilinguida da Aruna correram um grande perigo quando estavam indo para o altar do Monte Ebal para orar. Leia pergunta de onde a filha tirou essa ideia de ir orar no Monte Ebal e diz que isso está muito estranho. A cobrinha mente fala que só queria agradecer a Deus por ter escapado com vida dos raptores. Leia fala que conhece a filha muito bem e sabe que ela não é de orar. Samara fala que se ela faz algo errado a mãe acha ruim, e se não faz também acha ruim, e afirma que assim fica difícil. Leia diz que a filha não devia ter saído do acampamento e fala que Samara está escondendo alguma coisa. Samara fala que fica magoada com tanta desconfiança. Em Jerusalém, Úrsula diz ao pai que não vai deixar ele se casar com a taberneira. Adonisedeque, fora de si, pega a filha pelo braço e diz que a mãe e a avó mataram seu pai, e estavam tramando para matar ele também. E fala que deixar as duas vivas foi um ato de nobreza de sua parte. Úrsula fala que nada vai fazer ela mudar de ideia. O rei diz que merece um grande amor. Úrsula fala que o pai já tem um harém de concubinas e pede para o pai fazer de Ula uma concubina. Assim ele terá seu amor sem sujar o trono de Jerusalém. Adonisedeque afirma que quer uma mulher e uma nova rainha. A princesinha mimada gritando fala que o pai não vai colocar mulher no trono que será dela um dia. Salmon chega em casa e conversa com Raabe sobre a gravidade da guerra e diz que eles devem tentar esquecer as preocupações e devem sair para espairecer um pouco. Úrsula pergunta o que Ula tem de tão especial. O rei fala que Ula tem sangue nobre e nasceu para ostentar uma coroa, e diz que se Ula foi parar em uma taberna foi por culpa dos hebreus, e afirma que vai fazer Ula voltar a ser o que é, uma monarca de verdade, e diz que não quer ela como amante ou escrava, e fala que sente muito se sua própria filha não é capaz de aceitar. A princesa fala que ele vai ganhar uma esposa e irá perder uma filha, e fala que o rei de Jerusalém vai ganhar uma inimiga muito pior do que os hebreus. Yana visita Aruna, que fica muito feliz com a visita. Yana fala que ficou aflita com o perigo que Aruna correu. Aruna conta que a situação foi muito perigosa e está assustada até agora. Yana fala que Aruna é muito importante para ela e não saberia o que fazer se algo ruim acontecesse. Em seguida, Haniel avisa Gael sobre a morte de Makir, e afirma que o filho morreu como um herói e com muita honra. Gael chora e fala que Makir não podia ter morrido. Haniel diz que um guerreiro sempre corre risco de morrer por uma causa maior em nome de Deus, e fala que eles devem aceitar e se orgulhar. Sama sente tontura e Ruth a ampara, e diz que elas não podem arriscar e fala que vai avisar Boan. Sama pede para Ruth não fazer isso e não preocupar Boan à toa. Em seguida, Huni diz a Livana que viu que o arrependimento de Makir era verdadeiro,
Livana fala que se sente mal por não ter acreditado no arrependimento de Makir. Rune fala que Makir salvou sua vida. Tobias vai à tenda hospital e fala que está ali porque ainda não se lembra de nada e afirma que é uma tortura continuar assim. E pergunta se não existe uma erva para reverter esse quadro. Darda afirma que não e Shaya diz que Tobias precisa ter paciência. Tobias segura a mão de Shaya e agradece o apoio. Zaqueu flagra Tobias se aproximando de Shaya e pergunta o que significa isso. Enquanto isso, Adonisedec fala que não devia ter confiado em Samara. Mireu fala que acha que Samara cumpriu a palavra e pode perceber que ela também foi pega de surpresa com a chegada do outro pelotão. Adonisedec diz que eles deviam ter lutado e Mireu conta que perdeu 3 soldados e teve que sair em retirada antes que mais homens morressem. Adonisedec chama Mireu de incompetente e fala que Josué ficará mais precavido. Abu fala que depois do que aconteceu Josué vai acelerar a batalha. Adonisedec diz que a guerra se aproxima, mas não vai desistir da ideia de ter a esposa de Josué como refém, e ordena que grupos de soldados vigiem todos os movimentos dos hebreus. E diz que cedo ou tarde eles acharão a oportunidade de ter Aruna em suas mãos. Zaqueu furioso pergunta por que Tobias está segurando a mão de sua esposa. Shaya fala que Tobias não fez por mal porque está doente. Zaqueu fala que Tobias é um mau caráter e merece uma boa lição. Falso Tobias garante que seu gesto não teve maldade. E diz que sente muito, pede perdão e sai. Shaya fala que Zaqueu não pode agir assim e pergunta se o marido não confia nela. Darda fala que Tobias fez muitas coisas erradas, mas agora é como se ele estivesse começando tudo de novo. Zaqueu diz que não engole essa história e mesmo sem memória vai continuar sendo o mesmo canalha que sempre foi. Na tenda de Mara, Racal pergunta se a jararaca está mesmo disposta a fazer um feitiço de verdade e disposta a sacrificar uma criança em troca de seu objetivo de acabar com o casamento da filha. Mara demonstra dúvidas e diz que isso já é um pouco demais. Grossa e sem educação, Mara fala que não deseja mais falar nesse assunto e pede para o servo voltar ao trabalho. Racal diz que gosta de Mara brava e autoritária, porque fica mais atraente e pede mais um beijinho. Mara pede para ele não tocar nesse assunto dentro de sua tenda porque Ayud pode ouvir. Racal diz que eles podem tratar desse assunto no celeiro à noite. A jararaca fala que o servo é muito impertinente, e ele pede para ela pensar no assunto com carinho. Anoitece e Mara diz que precisa sair para um compromisso. Ayud fala que é muito tarde para ela sair. Ela inventa que não viu a filha e vai sim sair para ver Yoná. Em seguida, Sama passa mal com dores na barriga e Boan leva ela à tenda de Darda. Ula conta a Mireu que Úrsula esteve na taberna para ameaçá-la. Mireu fala que Úrsula é mais perigosa que o pai porque é completamente louca. Ula diz que tudo o que queria em Jerusalém era uma vida pacata e Mireu se declara e diz que se precisar morre por ela. Josué diz que Aruna correu um grande perigo e fala que eles precisam ser mais precavidos. Aruna fala que não devia ter aceitado o convite de Samara e Josué diz que vai colocar pelotões e soldados vigiando o tempo todo, e afirma que eles já estão em guerra contra Jerusalém. Quimuel diz ter certeza que eles vencerão a guerra contra Jerusalém. Tobias continua fingindo a perda de memória. Samara debocha da falta de memória do irmão e é repreendida por Quimuel. Mara observa Raabe com o bebê Boaz nos braços, e fala que é um absurdo a cananeia arrependida ficar desfilando como se fosse uma mulher de respeito, e pensa no ritual com o bebê. Sama está com muito dor e pergunta se tem perigo dela perder o bebê. Darda afirma que ela corre o risco de perder o bebê sim. Em seguida Mara se encontra com Racal, e pergunta sobre o ritual com o bebê recém-nascido. Mara fala que pode conseguir o bebê para o sacrifício. Racal diz que Mara poderá se tornar uma grande feiticeira. Mas eu acho que consigo o bebê para esse sacrifício. A novela Terra Prometida está emocionante. Se você assiste e gosta da novela, se inscreva que aqui no canal todos os dias tem os resumos diários. E participe comigo deixando seu like e o seu comentário. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.